transtorno bipolar do humor ou bipolaridade é uma doença mental crônica, mas que ela não é persistente, ou seja, os sintomas são em fases ao longo da vida desse indivíduo que faz com que ele fique mais ou menos doente em determinados momentos. O transtorno afetivo bipolar é um dos transtornos mentais com maior carga de herdabilidade, de herança genética mesmo. Mas a gente não sabe exatamente a causa. Por que a pessoa desenvolve esse transtorno mental, a gente não sabe exatamente. A gente tem dois tipos de transtorno bipolar. A gente tem o transtorno bipolar do tipo 1 e transtorno bipolar do tipo 2. A diferença deles está na intensidade daquela fase que a gente vai chamar da mania. No transtorno bipolar tipo 1, você tem um exagero das emoções, uma felicidade, uma grandiosidade muito intensa. E já no transtorno bipolar tipo 2, ele não vai experimentar isso. Ele vai ficar num quadro mais abrandado, que a gente chama de hipomania. Um quadro mais suave. Mas não significa que o prejuízo do TAB tipo 2 é necessariamente menor. Não, porque tem muito prejuízo na vida também. Para de trabalhar, gastos desnecessários e por aí vai. Não existe níveis, né, de leve, moderado e grave do transtorno bipolar. É um transtorno sempre grave, tá? Então a gente precisa cuidar. A partir do momento que fez o diagnóstico, esse usuário ele deve permanecer no CAPS. O tratamento central dele é no CAPS, até que ele se estabilize. Isso pode levar a algum tempo, né? Muitas vezes alguns anos. O CAPS ele é um serviço de especialidade do SUS. Ele pode vir ao serviço por conta própria ou encaminhado ao UBS. A porta de entrada é feito o acolhimento dele inicial, geralmente é para um profissional da equipe multidisciplinar. Os papéis da equipe multi é você conseguir ter um olhar de diversas categorias sobre o indivíduo, né? Não necessariamente só focado no olhar clínico médico, nem só o da psicóloga, né? Que muitas vezes fica muito ligado à saúde mental, à psicologia ou à psiquiatria, mas também de outros campos do saber. Então, é uma gama de profissionais que vão conseguir compor a sociabilidade daquele indivíduo. Num segundo momento, ele passa por uma avaliação com o médico psiquiatra. Uma vez feito o diagnóstico, e sabendo que o curso ele é crônico e fásico, né? Ou seja, em fases, em ciclo, a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela pode aprender ao longo do tempo a identificar quando ela está entrando em crise. E aqui a gente vê muita gente assim, olha, estou há 2 noites sem dormir, então isso é um sinal de alerta. Algo já pode estar acontecendo que faz com que esse indivíduo já antecipe a crise e procure ajuda antes dela realmente se instalar. Então, sinais como insônia, né, aumento dessa vivência do humor, né, esse humor muito positivo, é uma sensação assim de prazer grande, né? Tem os pacientes que vão dizer assim, eu não gosto de estar na minha fase em que eu não estou em mania. Ele vai aprendendo a identificar isso. Lembrando que a maior parte do tempo eles vão passar deprimidos. O importante é as pessoas saberem que não existem exames comprovatórios do transtorno bipolar. Ele é um diagnóstico essencialmente clínico, ou seja, ele vai ser feito através da observação desse indivíduo adoecido e do relato dos sinais e sintomas. Excluindo, então, portanto, nós precisamos excluir causas orgânicas, uso de substâncias, né? Principalmente isso para a gente ter certeza que a pessoa tem um transtorno bipolar. A partir disso, é feita uma discussão em mini-equipes, que nós chamamos aqui. E nós vamos fazer o projeto terapêutico desse usuário, a forma de cuidado para tratar o transtorno bipolar. No trabalho da psicóloga, no meu caso, no serviço do CAPS, a gente vai ajudar a pessoa com transtorno bipolar também nas questões do manejo de crise. Então, o papel do psicólogo também é fazer esse campo de sociabilidade, de inserção na comunidade, no território, do trabalho com a família. E também não é fácil você receber um diagnóstico desses, né? Então, isso impacta tanto o indivíduo quanto a própria família. O familiar pode dar apoio, aprender a identificar o momento da crise, estimular a adesão. O transtorno bipolar é sinônimo de remédio. Você não tem como tratar sem medicamento. Um dos pilares do tratamento dele vai ser o medicamento. Então, o medicamento vai ter que estar presente, que é o estabilizador do humor.
E para além da medicação, também existem outros fatores que são sociais, que são comportamentais, que são da psique do indivíduo e que não está necessariamente ligado à medicação. Não é todo mundo que é bipolar que vai, as mesmas medicações, responder super bem. Para algumas vai precisar de um reajuste. Aí é o olhar também, não só do médico psiquiatra, mas da equipe multi, em conseguir perceber e ir trocando com esses usuários como ele vem se percebendo com aquela medicação. A equipe multi é esse olhar multifacetado da gente discutir, inclusive com a clínica médica, por que dessa medicação, qual o ajuste que é possível, se está sendo benéfico naquele momento, se não. Pessoa com transtorno bipolar que não faz o tratamento, que não tem um engajamento no CAPS, que não vem nos grupos, que não toma medicação, é sempre uma evolução mais negativa, né? Então aquela expectativa de ser um transtorno que a gente controla, que tem um certo, que ameniza ao longo do tempo, o dessa pessoa não, vai se intensificar. Então é uma pessoa que não vai conseguir ter uma regularidade num trabalho, ela vai ter perdas nos relacionamentos. Então há vários prejuízos que vão acontecendo se você não se atenta ao cuidado do transtorno bipolar. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno crônico, tá? Que você tem controle e com diminuição e intensidade das crises. Então, o nosso objetivo é diminuir em intensidade e em frequência as crises. Quando a gente pensa assim, que o transtorno afetivo bipolar não tem cura, a gente precisa primeiro pensar que cura é essa que a gente espera. É um carimbo. Você está doente e não tem cura. Não, nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é ajudar mesmo a pessoa a ser inserido na sociedade, conviver com isso e saber lidar de uma maneira que consiga seguir sua vida tranquilamente, trabalhar, ter filhos, constituir família, enfim, mas dentro da sua individualidade também.